Obrigado, Jéssica. Boa tarde, pessoal. Alegria estar aqui com vocês, dividir a mesa aqui também com a Cíntia, com a Maes. Queria fazer uma saudação aos amigos queridos da Senapem, pessoa do Abel, da Cíntia, da Renata, Kelly. Renata, mais do que uma amiga, é uma irmã de fé, então estamos juntos aí pensando a dignidade da pessoa humana para além do nosso trabalho regular, né? Eu no MGI e vocês aqui na Senapem, e uma saudação também para todos os que vêm dos sistemas penais dos estados. Como a apresentação já falou, minha trajetória é uma trajetória na área das políticas públicas de direitos humanos, então a relação com a temática do sistema penal é algo corriqueiro para mim, eu me sinto em casa aqui, e mais do que me sentir em casa, me sinto no meio de pessoas às quais eu dedico um valor muito especial, né? A gente que trabalha com a temática, apesar dos momentos conturbados que vivemos recentemente, especialmente nas políticas de direitos humanos, nós, como servidores de Estado, buscamos aproveitar, né, todas as oportunidades, as brechas que se abrem. E uma das brechas que se abriu na gestão anterior foi a gente poder falar de uma maneira mais direta sobre os direitos humanos dos profissionais de segurança pública, entre os quais estão os profissionais dos sistemas penitenciários. Então, a minha aproximação, especialmente com o Sandro Abel, se deu muito na discussão sobre isso. Como é que nós, direitos humanos, podemos apoiar esse debate que já vinha sendo feito e continua sendo feito no âmbito dos sistemas penitenciários. E, até comentando ali com a Cíntia, um pouquinho antes da gente entrar, eu me alegro muito em ter visto um fruto desse diálogo que foi construído, Sandro. Não sei se vocês se atentaram para isso, porque foi exatamente na virada da gestão passada para a gestão atual, o presidente da República atual sancionou a Lei 14.531 de 2023, que faz mudanças na Lei do Sistema Único de Segurança Pública, e passou a incluir nessa norma as diretrizes nacionais de promoção e proteção dos direitos humanos dos profissionais dos sistemas de segurança pública e defesa social, dentre os quais os profissionais dos sistemas penais. Então, é uma alegria e eu gostaria de partir exatamente desse ponto para chegar onde eu estou hoje, né? Nós estamos falando sobre a dignidade da pessoa humana, independente da sua condição. Mas, obviamente, que de acordo com os marcadores que foram aqui trazidos e os locais de atuação e de desempenho dessas pessoas, nós precisamos e devemos, como servidores, observar as situações específicas que afetam a vida dessas pessoas e o exercício da sua dignidade que lhes é inerente. Então, no âmbito da atuação, do trabalho dos profissionais do sistema de segurança pública e do sistema penitenciário de maneira específica, há um conjunto de situações que demandam uma atenção especial e nós falamos, então, de que a garantia dos direitos humanos precisa estar presente nesse ambiente e no exercício dessa função. Então, ainda em 2022, participamos de um seminário também promovido pelo então DEPEN, sobre a questão do trabalho dos profissionais, e isso nos anima muito. E seguindo nessa esteira do debate sobre dignidade da pessoa humana, eu chego, depois de mais de 20 anos de políticas de direitos humanos, para trabalhar no Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. E logo que ali cheguei, né, eu sou de uma carreira desse ministério, mas nunca tinha trabalhado lá. Então, ao chegar, o que eu fiz foi propor um plano de trabalho que exatamente buscava vincular, não é, os instrumentos e os elementos da gestão pública com aquilo que era a minha história de vida na área de direitos humanos. Então, como é que eu posso incutir, mais do que incluir, incutir na cultura da gestão pública essas perspectivas dos direitos humanos, da sustentabilidade, que é uma linguagem mais
utilizada nesse ambiente, mas trazendo a perspectiva do tripé da sustentabilidade, né, o tripé mais comum do conceito de sustentabilidade, que traz as perspectivas ambiental, social e econômica. Nessa linha, então, tenho buscado me dedicar, dentre outras coisas, a olhar para os processos de compras públicas, compras e contratações, licitações públicas, como mecanismos daquilo que a Cíntia falou, como mecanismos de fomento das políticas públicas. E creio que aqui a gente tem uma interseção, então, perfeita para trabalharmos aí a dignidade do reeducando, da pessoa privada de liberdade. Então, esse eu acho que é um ponto de partida fundamental. Quando nós estamos dentro do Estado, nós temos um conjunto de princípios que nos regem, independente da área onde estamos atuando, seja no sistema penal, seja aqui na engrenagem da máquina pública, que é onde eu estou agora, seja na defesa, seja na saúde, seja na economia. E um princípio fundamental que nos guia é, de fato, o respeito e a valorização da dignidade da pessoa humana. Isso precisa estar presente em todo o tempo, no atendimento que fazemos, no acolhimento e, inclusive, nas situações de imputação e execução penal. Diante disso, né, no âmbito do Ministério, eu consigo encontrar um terreno muito fértil a partir das novas orientações que o Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos passa a ter. Mais do que cuidar simplesmente dos sistemas que operacionalizam, digamos assim, a máquina do Estado, nós chegamos com uma competência definida de criar valor público e de trabalhar pela redução das desigualdades que afetam o nosso país. Então, a ministra Esther traz no seu discurso, nas suas orientações internas, essa perspectiva de que a máquina pública precisa contribuir com as políticas públicas. Logo, os processos de aquisição, de licitação e de contratações não podem se reduzir apenas a satisfazer as necessidades internas das repartições públicas. Precisamos ir além e superar essa condição para saber como o Estado, com a sua pujança econômica, o seu grande poder de compras, pode incidir na sociedade e no mercado para que as políticas públicas possam avançar de uma maneira especial. Nesse sentido, ao olhar a nova lei de licitações, nós já identificamos uma série de oportunidades que a nova lei traz da lei anterior e avança em relação a públicos específicos, a falarmos sobre políticas de ações afirmativas e sobre redução das desigualdades sociais que nós vemos no nosso país. Para que isso aconteça, para que a nova lei aconteça, ela entrou em vigor pleno agora em 31 de dezembro, nós passamos aí por um árduo processo de regulamentação da nova lei de licitações, a 14.133, que afeta o Estado como um todo, não é? Então, não só o governo federal, mas também os estados e municípios. Então, buscamos, nesse primeiro momento, focar nos elementos que fazem a lei funcionar, porque nós precisamos fazer com que as políticas públicas continuem funcionando, os serviços públicos continuem disponíveis, e isso foi feito pela equipe, juntamente com um processo muito desafiador, mas também de muito sucesso, de trabalhar em sistemas de gestão que facilitam o processo de compras, contratação e de transparência pública. Para, então, avançarmos nessa perspectiva de uso da capacidade de compra do Estado para favorecer políticas públicas, nós já nos valemos de políticas que vinham sendo desenvolvidas anteriormente e estamos montando algo para além, que nos permita, como governo federal, impulsionar esse processo de uso do poder de compras para esses benefícios que vão além, né, que acontece o famoso spillover, né, que é aquele derramamento, aquele transbordamento dos benefícios que o processo de contratações traz em prol dos desafios sociais do nosso país. Dessa forma, nós já vemos, por exemplo, na nova lei, e como preocupações iniciais da formulação de uma estratégia nacional de compras públicas para o desenvolvimento sustentável, a atenção, por exemplo, com o fomento a micro, pequenas e médias empresas.
né? Algo que é o setor produtivo que mais gera empregos no nosso país. Então, uma preocupação focada nos micro e pequenos empresários, nos médios empresários, para gerar empregos. Além disso, uma preocupação e atenção especial com pessoas com deficiência, com a limitação da contratação daqueles que usaram trabalho em situação análoga à escravidão ou trabalho infantil. E ainda, no artigo 25, nós vemos a necessidade de que, ou a possibilidade de que, os editais de licitação estabeleçam percentuais mínimos de contratação de mão de obras nos contratos de dedicação exclusiva de mão de obra para mulheres em situação de violência doméstica e familiar e pessoas oriundas ou egressa do sistema penal. Sobre isso é o que a gente vou me detalhar um pouquinho mais aqui. Mas vale ainda dizer que, olhando para as políticas públicas que já se valem do poder de compra do Estado, a gente encontra, por exemplo, um campo muito rico, doutora Cíntia, no âmbito das políticas de fomento à agricultura familiar, aos pequenos agricultores. Então, nós já temos orientações, por exemplo, na área de segurança alimentar, que o programa de aquisição de alimentos dê preferência para a aquisição de produtores familiares e de produção agroecológica, assim como a alimentação escolar, o que poderia também ser algo realizado no âmbito da alimentação das pessoas privadas de liberdade. Quem sabe um aprendizado nesse sentido também aborda uma outra perspectiva da dignidade humana, que é o direito à alimentação, à segurança alimentar e nutricional. Então, em março do ano passado, nós conseguimos dar um passo além na implementação de um dos dispositivos que trata desses percentuais mínimos de mão de obra nos contratos de dedicação exclusiva, que foi em relação a mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E eu creio que isso tem servido de inspiração para os debates em relação à nova PNAT, né? No finalzinho, vou falar um pouquinho sobre a PNAT vigente, né, Maes? Então, gente, trazer aqui algumas experiências em relação à implementação desse percentual sobre mulheres. Primeiro que foi quase um ano de trabalho para entender como implementar esse percentual mínimo nos contratos federais, que esse é o objeto do decreto. O decreto não vai legislar sobre as contratações estaduais e municipais, mas sabemos que vários estados e municípios têm bebido aqui, digamos assim, na fonte desse decreto para implementar suas políticas locais. O que nós vimos é que há uma distância considerável entre o desejo do legislador e a realidade fática que nos permita viabilizar a implementação desse percentual em relação a mulheres em situação de violência. O que eu acho que parte disso já é muito superado em relação ao benefício possível a pessoas oriundas ou egressas dos sistemas penais, que é a organização dos dados sobre mulheres em situação de violência. Esse, Maes, foi a grande dificuldade que nós encontramos junto às gestões estaduais da rede de proteção à mulher. Ainda não existem sistemas e processos de trabalhos estruturados de maneira tal que nos permita saber quem são as mulheres em situação de violência e quais delas estão aptas ou dispostas a suprir as vagas que estarão disponíveis para elas. Então, a nossa primeira experiência de parcerização com o Estado, o grande temor da gestão estadual é: e onde que eu vou atrás desses dados? Então, essa é uma primeira questão, né? E eu quero crer que não conheço assim a fundo a realidade de vocês, mas ter essas informações organizadas e disponíveis é um desafio a ser enfrentado e precisa estar pronto. Porque quando uma empresa estiver contratada e abrir as vagas, nós precisamos ter o banco de talentos que irão suprir aquelas vagas segundo os perfis profissionais que ali serão demandados. Então, ter os dados disponíveis e organizados é fundamental, é ponto de partida. A segunda questão foi trabalharmos a perspectiva do cuidado com a pessoa humana que estaria sendo contratada. Não é? E isso vale tanto para a mulher em situação de violência doméstica e familiar, quanto se aplicará também à pessoa privada de liberdade.
porque nós vamos enfrentar, e vimos isso em experiências anteriores à nossa, situações que vão afetar a dignidade dessa pessoa no exercício dessa nova função. O que é que nós já vimos, ouvimos de relato de órgãos onde foi implementado o percentual de vagas para as mulheres em situação de violência? Discriminação, incompreensão sobre as suas situações de vida. Imagina, uma mulher em situação de violência pode vir a faltar mais do que os outros profissionais, exatamente por ainda estar inserida num ciclo de violência que tenta ser rompido por meio desse contrato. Então, como é que nós vamos lidar com as situações de discriminação e preconceito da pessoa privada de liberdade ou egressa do sistema prisional ao recebê-la nas empresas contratadas? Mas vejam, são contratos com dedicação exclusiva de mão de obra. Essas pessoas não vão trabalhar nessas empresas terceirizadas. Elas vão trabalhar nas repartições públicas. Então, não me basta, né? Eu ouvi isso de um colega e fiquei muito triste quando cheguei, mas é a realidade que a gente está aí para mudar. Não, você não precisa se preocupar com isso, porque a relação vai ser com a empresa. Gente, no dia a dia é a relação de colegas de trabalho. É a pessoa que senta ao meu lado, que chega aqui triste, chorando, com hematomas, é a pessoa que enfrenta as suas limitações por estar num processo ainda, né, de cumprimento de pena, mas já com possibilidade de trabalho externo, ou ainda aquelas que estão vivendo uma situação que nós, como vimos aí, são situações de vulnerabilidade das suas famílias, dos seus locais de origem. Como lidar com isso? Como preparar as repartições e não só as empresas que irão contratá-las? Então, esses têm sido alguns dos desafios que nós já vemos na implementação do decreto do percentual para as mulheres em situação de violência e que nós já podemos antecipar para as pessoas privadas de liberdade quando a nova PNAD estiver apta a ser implementada, né? O que vale é que nós já temos uma caminhada, e eu sei que no âmbito dos sistemas penitenciários, nós temos muito mais organização em relação a dados do que temos nas redes de atenção à mulher. E isso me faz crer que poderemos dar passos mais rápidos. Não obstante, certamente, e eu acho que a proposta de uma comissão é fundamental, teremos que sentar juntos e ver a realidade que está posta em cada um dos estados para que a gente possa adaptar a realidade e fazer com que não seja uma opção do gestor dos órgãos e das entidades federais, mas que, de fato, seja uma obrigação a ser atendida, e para isso a gente vai contar com todos vocês, que são as pessoas que estão aí lidando com as pessoas privadas de liberdade e aquelas que já saíram do sistema. Então é isso. Muito obrigado.